Olha, sinceramente, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Há alguns estudiosos que dizem que o que existe, na verdade, é uma demanda que estava reprimida, que não culturalmente não era entendida como violência. Algumas mulheres até nem se entendiam como pessoas vítimas de violência, e aí a violência de gênero, que engloba inclusive a violência doméstica, e que agora esses números estão aparecendo mais. Então, há alguns estudos que indicam isso. Eu tenho uma questão muito própria da minha atividade que me faz não rechaçar essa tese, mas me preocupa muito uma realidade que eu lido com ela todos os dias, que é a idade dos agressores, dos homens agressores. Eles estão entre 17 e 40 anos. Então, essa geração, principalmente a geração mais jovem, ela já cresceu com mães, irmãs, tias, com uma cultura feminina diferente. Aqueles homens que têm mais de 60 anos, eles foram criados com uma cultura machista. Mas menino de 18 anos, eu não consigo entender por que ele tem esse ímpeto de praticar a violência contra a mulher. Isso está traduzido, o que eu estou dizendo, está traduzido nos processos com os quais eu lido todos os dias. Então, a idade dos agressores hoje, para mim, é incompreensível que eles sejam agentes dessa violência, exatamente porque eles foram criados em uma cultura, pelo menos que se conceberia diferente, mais moderna e com a convivência da mulher fora das amarras do machismo. Então, isso para mim é intrigante. E por isso é que, na minha atividade da coordenadoria de mulheres, a gente procura tanto tratar a questão da prevenção, discutindo o máximo possível e em todos os setores da sociedade a necessidade do respeito à vida da mulher, para que se possa modificar essa cultura, porque nenhum menino nasce agressor, ele se torna. E porque um menino de 18 anos, e eu acho que eu posso chamar menino, porque ele está saindo da adolescência e começando a entrar na vida adulta, portanto, eu que tenho 67 anos, posso chamá-lo de menino. Um homem com 18 anos, no início da sua juventude, pratica violência e as que eu recebo e vejo todos os dias, algumas com requintes de perversidade. E aí não dá para entender qual é o sentimento desse homem, né? E a gente precisa, a sociedade como um todo, não só o Poder Judiciário, mas a sociedade como um todo, precisa trabalhar esses sentimentos. E eu não vejo outra forma senão através da educação. A educação na escola, a educação em casa, a educação em qualquer meio social que ele frequente. E aí estão os movimentos que nós vemos nas redes sociais, né, de misoginia e que induzem a essa violência. A regulação do uso das redes sociais, né, porque através delas se faz muita coisa boa, mas também tem muita coisa que precisa ser repensada e que pode influenciar muito nessa cultura. Enfim, eu não sou pesquisadora, não é dessa matéria, eu realmente não tenho a resposta para isso, espero que isso esteja sendo, está sendo estudado onde precisa, e a minha agora tem muita esperança de que a gente mude, não é? Essa cultura. E para isso é que a gente trabalha aqui no Poder Judiciário,
para contribuir com essa mudança no perfil social dos nossos homens. Eu estava nesse instante conversando aqui com uma mulher que veio tratar do problema dela. Ela já foi resolvido, o problema dela ela já tem a medida protetiva, ela já está em ações cíveis, né, de família, tratando de separação, essas coisas. Mas ela lançou aqui um desafio que eu achei fantástico. A mulher que passa por esse tipo de violência, ou qualquer pessoa que passa por um trauma semelhante, ela precisa de um tratamento, de uma atenção, que eu não sei dizer se vai a uma extensão mental, mas há uma desorganização da estrutura psicológica que pode atingir até a física. Então, eu acho que... E ela disse que, assim, ela é servidora do tribunal, e ela dizendo que queria que os processos das servidoras tivessem uma agilidade maior. O maior problema é exatamente essa tramitação, a meu ver. Né? A medida protetiva, hoje, a lei muito boa, a medida protetiva, a vítima, a mulher que precisa de uma medida protetiva, ela não precisa aguardar a prova. O depoimento dela, as palavras delas já são a prova suficiente para que a medida protetiva seja efetivada. E o Tribunal de Justiça está, inclusive, lançando o mobile. No mobile do Tribunal de Justiça, nós estamos lançando uma agilidade maior, que tudo indica que esse ano nós apresentaremos ao público essa medida. Ela pode pedir a medida protetiva pelo celular dela, poderá pedir através do celular. Então, são evoluções. Mas o equilíbrio que a mulher precisa depois de um choque como esse, nós ainda não temos essa proteção. Quando essa servidora pediu agilidade no desenvolvimento dos processos que se sucederam após a medida protetiva, e ela não tem, porque no caso dessa servidora já faz 4 anos, 5 anos que ela está tentando a parte de divisão de bens do casal, de guarda do filho, e ela disse que não tem, e toda vida que ela recebe uma notificação chamando para uma audiência ou para qualquer discussão jurídica que seja necessária no processo, ela diz que passa por todo o sofrimento de novo. E isso é verdadeiro. E eu expliquei para ela que não seria possível o Tribunal de Justiça fazer essa reserva para as servidoras do Tribunal de Justiça. Mas é possível que se crie, talvez, um movimento nacional para modificar a lei. Do jeito que existe o julgamento sob a perspectiva de gênero, onde se observa sutilezas do fato em si, também é possível que se faça, se dê essa agilidade, eu creio que seja possível se dê essa agilidade através da lei, de algum normativo, para todas as mulheres, não só para um segmento, mas para todas as mulheres. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para ser... para evoluir, porque o estrago, eu vou usar essa palavra, que é feito no psicológico da mulher por causa de uma relação conflituosa dessa, é muito grande. E até que ela se reequilibre, né? Nem todas as mulheres têm coragem, fortaleza suficiente para enfrentar isso sem abalos e sem uma modificação da sua estrutura. Então, eu tenho visto mulheres completamente destruídas por causa de episódios desse na vida delas. Então, há necessidade realmente de um trabalho de modificação de lei para que ela tenha essa prioridade em todos os setores.
Eu sei que já existem muitas iniciativas, não só do Poder Judiciário, de toda a sociedade. Eu tenho fé, eu creio que em algum tempo nós vamos, em um tempo breve, aliás, nós vamos conseguir mudar isso. Mas enquanto a gente não alcança esse momento de serenidade, de mudança de cultura, nós precisamos realmente criar mecanismos de reequilíbrio das mulheres que sofrem esse tipo de violência. A Coordenadoria de Mulheres, ela trata de fazer o papel da criação de políticas públicas para que os juizados possam funcionar e para que as políticas públicas do CNJ, desenvolvidas em favor da proteção da mulher, elas se efetivem. E nós podemos pensar outras, como já temos o NUCEVID, que é o núcleo de implantação das medidas protetivas de violência contra a mulher. Foram criados vários NUCEVIDs, é um trabalho articulado entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, se organizam para que as medidas protetivas elas sejam efetivadas e tenha o acompanhamento tanto das vítimas como do próprio agressor. Então, existem vários núcleos, já são 9 núcleos, e nós ainda temos programados para esse ano mais, e a nossa intenção é espalhar isso pelo Ceará. Nós temos a política voltada para as férias. O Ceará é um polo turístico do Brasil, e há estatísticas que nos dizem que, durante o período dessa temporada de alta estação, o número de violência contra a mulher, contra violência de gênero, aumenta por parte de alguns turistas. Então, nós precisamos abraçar os nossos visitantes, recebê-los muito bem, mas nós precisamos dizer a eles que eles serão responsabilizados caso cometam algum tipo de violência aqui. Nós estamos nas escolas de ensino médio levando a questão da educação, desenvolvendo em algumas escolas programas de premiação, concursos, na verdade, de premiação para aqueles que desenvolverem trabalhos voltados ao respeito à vida da mulher, na linguagem de pintura, de música e de literatura. Então, são atividades que são desenvolvidas pela Coordenadoria de Mulheres, voltada para a criação de política pública e para a expansão das políticas públicas criadas pelo CNJ. Para mim, uma das emblemáticas desse ano é o que nós chamamos de respeito a um gol de placa. Nós estivemos no Campeonato Cearense de Futebol. As arenas de jogos, elas têm um público proeminentemente masculinos. Então, nós fomos até lá através dos jogadores, levando a mensagem de que há necessidade do respeito à vida da mulher, por causa da estatística de que, nos dias de jogo, a violência doméstica aumenta 15%. Então, nós estivemos lá, estamos nos condomínios, dando protocolos de atuação para os síndicos e para os funcionários dos condomínios, nas academias esportivas de um modo geral, nas academias de exercícios, né? E nos ambientes desportivos, nas várias associações de desportistas. Então, é esse o nosso trabalho. Essa é uma questão relevante, nós temos discutido com o sindicato aqui, inclusive já tivemos uma reunião
com a administração do Tribunal de Justiça, que nos assegurou que essa preocupação ela existe e está dentro das demandas do Tribunal de Justiça. Mas o oficial de justiça, com essa capacitação, ele poderá conseguir, inclusive, evitar conflitos maiores. Portanto, é muito importante essa iniciativa, assim como a capacitação de todos os servidores. Essa é, inclusive, uma demanda também da Coordenadoria de Mulheres, para que todos os setores possam tratar e acolher as mulheres da própria instituição ou outras que, porventura, venham com as quais venham a se deparar, para acolher a mulher no momento em que ela está sendo vítima da violência doméstica, porque a violência doméstica ela se propaga muito além do fato em si. Ela vai para a questão, ela atinge o psicológico, o emocional da mulher, e é preciso que todos sejam treinados, capacitados para fazer esse acolhimento da melhor maneira possível, porque uma pessoa, não digo a mulher, uma pessoa desestruturada por algum problema emocional, e a violência doméstica, a violência de gênero, a violência de um modo geral, ela afeta o emocional das pessoas. Então, a acolhida ela pode ser definitiva para a mudança de comportamento, tanto do ponto de vista cultural, para que ela possa se comportar de maneira mais sólida frente a vicissitude em que a pessoa se depara, como aquilo pode definir a vida para o bem ou para o mal. Então, o acolhimento e a atuação do oficial de justiça pode ser determinante para isso. Nós estamos precisando, hoje eu escutei uma frase de uma mulher muito vigorosa, muito forte, dizer que nós estamos precisando de paz e de amor. Então, as mulheres que são vítimas desse tipo de atitude, elas nem têm paz e nem têm amor. Então, somos nós, sociedade, que precisamos, de alguma maneira, acolhê-las para que elas possam vir a ter paz e amor. Mas, enquanto isso não acontece, é importante que as mulheres se socorram. Hoje existem várias instituições, várias entidades de acolhimento e de fortalecimento dessas mulheres. Então, que nenhuma se cale, que nenhuma tenha temores, porque existe um aparato judicial, um aparato policial e um aparato de muitas instituições para possibilitar que essas mulheres possam gritar no momento e pedir socorro e ajuda às pessoas, para que elas possam, no futuro, ter paz e ter amor.